Olá, tudo bem? Sou o professor Celso Panhan e nessa videoaula vamos fazer uma introdução ao classicismo em Portugal. Vamos lá, então. Dando sequência aqui, né? Então, veja, o que é o classicismo? O primeiro ponto é entender que esse termo clássico é um termo hoje bastante comum em diversas situações. Quer ver um exemplo? Se você fala assim, ó, vamos assistir ao clássico, né, do futebol, quer dizer, um jogo importante, um jogo de tradição, ou use uma roupa clássica. Né? O que é uma roupa clássica? Então, uma roupa também tradicional, um terno, um vestido longo, uma coisa assim. Ou ainda, essa é uma cerveja clássica, esse é um queijo clássico. Enfim, o termo clássico é um termo bastante abrangente que engloba, né, as mais diversas áreas. E significa, de modo geral, aquilo que é tradicional, aquilo que tem algum valor por algum motivo, qualquer que seja ele. Mas também tivemos o classicismo como escola literária, como momento cultural. E isso é importante definir, porque é lógico, se eu digo assim, por exemplo, o moderno é o contrário do clássico. Por quê? Porque o moderno é o atual, o clássico é o tradicional. Mas, né, inclusive a gente pode pensar isso até na música, como eu disse, olha, o rock, existe o rock clássico, veja que interessante, é uma forma de dizer, quer dizer, o rock lá na sua origem, e o rock moderno, quer dizer, o rock feito agora. Então, realmente é um termo bastante abrangente. O objetivo aqui dessa videoaula é falar do classicismo dentro de um período específico da história da cultura, da história da literatura. Vamos ver aqui então. Então veja só, primeiro, ó, o classicismo, ou a gente pode até chamar a era clássica, abrange em Portugal os séculos 16, 17 e 18. É bem verdade que haverá nomes diferentes. Por exemplo, no século 16 vai ser o Renascimento ou Classicismo, propriamente dito. Depois, no século XVII, o Barroco e no século XVIII, o Arcadismo. Mas nesse momento, vamos tratar mais sobre o século XVI. Então, veja, como estilo literário, o classicismo surgiu durante o chamado Renascimento Cultural. Então, se você já estudou um pouquinho antes houve o quê? O humanismo, né? Primeiro, na verdade, o trovadorismo, pensando isso em Portugal. Primeiro, o trovadorismo na Idade Média, entre a Idade Média e a Idade Moderna, o humanismo, que era já uma valorização das questões humanas. Então, o renascimento do homem. O termo renascimento vai além do simples humanismo, né, no sentido específico ali do termo em Portugal. Mas está tudo inserido no mesmo contexto, no contexto de transformações que fizeram com que o mundo, né, a Europa, né, a gente fala o mundo, mas particularmente a Europa, abandonasse as ideias medievais e adotasse ideias modernas para aquela época, bem entendido. Então, a Idade Moderna. Então, veja, surgiu durante o Renascimento Cultural, quando, oriundo da Itália, né, representando a consolidação dos ideais humanistas, quer dizer, aquela visão antropocêntrica, portanto, o homem como centro. Então, algumas características do classicismo, cuja base está lá na cultura greco-romana da antiguidade clássica. Olha aí, outro termo, né, o clássico. A antiguidade clássica representa mais ou menos, né, entre o século III e o século I antes de Cristo. Em Roma, particularmente, o século I antes de Cristo, ok? Então veja, nós temos como características, por exemplo, a ideia do hedonismo, que é o prazer individual. Esse prazer era cerceado, ou foi cerceado durante a Idade Média porque era associado, né, ao pecado, ao erro, né, consequentemente a um culto à beleza. E nesse sentido, a gente vai ver que o Renascimento italiano, que compreende Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, entre outros, Rafael, que eles retomam parte da cultura greco-romana e trazem de lá, dessa cultura greco-romana da antiguidade, formas né, de arte, quer dizer, a escultura, a pintura, com perspectiva, com proximidade do mundo real. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo. Nesse sentido, então, é a perfeição estética. Quer dizer, se eu faço a escultura de um homem,
essa escultura tem que ser o mais próximo possível do homem real. Então, o culto à beleza e à perfeição estética. O homem, então, passa a buscar a satisfação, que é o prazer individual. Prazer em todos os sentidos. Prazer na hora de comer, o prazer de ver uma obra de arte, o prazer estético, né? O prazer sexual também, evidente, né? Mas os prazeres da vida. A arte, nesse sentido, deixa de louvar a Deus e passa a cultuar a beleza das formas e dos corpos. Não 100%, é óbvio, que a igreja continua a exercer a sua influência, a religião. Aliás, a igreja era a grande financiadora de vários artistas. Um exemplo bem simples né, a Capela Sistina, em que se tem ali os afrescos, né, pintados ali pelo Michelangelo, muito famoso, aquela imagem lá do dedo de Deus e o dedo do homem. Né? Mas essa mesma visão religiosa, muitas vezes, passa pelo racionalismo humano, não é? Então, por isso, o antropocentrismo. Bem, continuando aqui, ó. O berço da Renascença, então, foram as cidades italianas como Veneza, Florença, sem entrar muito em, né, assim, em detalhes, mas a Itália dessa época era dividida, na verdade, em cidades. Não é como hoje a gente tem o país. As cidades tinham a sua autonomia, embora as formassem a Itália, né, a Península Itálica e tal, mas havia uma certa independência entre as cidades. Então, Florença e Veneza, por exemplo, foram as duas cidades mais importantes nesse período de renascimento, que enriqueceram graças ao comércio e se tornaram grandes centros de produção artística e cultural, sobretudo Florença, né? Florença. E nesse sentido é que houve o mecenato, tanto da igreja quanto de burgueses que enriqueceram com o comércio, ou, tá claro, também, né, os monarcas, os reis, enfim, a aristocracia. Ajudou a promover uma verdadeira revolução no modo como o homem percebia a si mesmo e entendia o mundo. Olha aí que interessante. Inspirados em conceitos advindos do mundo greco-romano, os artistas do Renascimento fizeram, então, uma grande revolução no gosto estético e no modo de produzir arte. Não é? Então, assim, a arte medieval ela não tem uma perspectiva, quer dizer, você olhar de frente ou de fundo parece o mesmo quadro. Já uma tela renascentista, clássica desse momento, não. Há todo um trabalho com a perspectiva. Quem está mais à frente é mais visível, quem está mais atrás, menos visível. Isso é normal. É a mesma coisa quando você olha a paisagem. O que está mais próximo dos olhos fica maior, o que está mais distante, menor. Então, isso é a perspectiva que está presente, né, na arte renascentista e não estava, por exemplo, na arte medieval. Então, aqui é um exemplo, né? O Nascimento de Vênus é só um detalhe aí do quadro do Botticelli, mas para ilustrar essa relação com a cultura greco-romana, contrariando, portanto, a visão única da religião. Não que eles acreditassem em Vênus, que Vênus realmente existiu, mas veja, tematizar o nascimento de Vênus, a deusa do amor, é tematizar a mitologia, é não ficar exclusivamente preso ao tema religioso cristão. É nesse sentido que é importante entender. Agora, veja só que nós temos uma figura religiosa muito conhecida, Davi, o rei Davi, não é? Lá do Antigo Testamento. Mas o que chama a atenção nessa escultura do Michelangelo é a perfeição das formas. Olha, aqui ele está nu, né? A nudez, mas justamente para poder revelar toda a perfeição das formas, a perfeição do corpo humano. Então, o rosto, né, o joelho, a perna, enfim. Olha aqui ó, os músculos, os ossos da costela. Tudo isso é uma riqueza de detalhes que antes um artista medieval não teria preocupação. Né? Então, veja, nós temos aqui um tema religioso, não é? Que é o Davi, o rei Davi, né, do Antigo Testamento, mas feito de uma maneira humana. Né? Então, isso que é o importante a se destacar. Então, agora, falando particularmente sobre o classicismo em Portugal,
porque isso tudo aconteceu lá na Itália. Então, a Itália que acabou influenciando a arte na França, a arte na Espanha, a arte em Portugal, que é o que nos interessa. Aqui é só uma introduçãozinha, tá? Não vamos aprofundar muito. Mas o ano que marca o início do classicismo em Portugal é 1527. Então, acaba, digamos assim, o período humanista e se inicia o período clássico ou renascentista, quando um poeta, né, português chamado Francisco Sá de Miranda, que morava lá na Itália, morava em Florença, após uma estada de 6 anos na Itália, quer dizer, o berço do Renascimento, traz de lá aquilo que ficou conhecido como um doce estilo novo. Olha aqui, ó, em italiano, doce estilo novo. Não é bem assim que fala em italiano, mas está valendo. Então, o doce estilo novo. Essa é a tradução literal. Quer dizer, uma nova maneira de escrever poesia, um novo estilo para escrever poesia. Bom, há outras coisas, né, relacionadas a esse momento, o declínio do sistema feudal, a afirmação do mercantilismo, afinal de contas, Portugal, graças às navegações, se tornou um país, um reino, que, enfim, buscava mercadorias na Índia, buscava mercadorias em outros locais para vender na Europa, assim como aconteceu quando vieram para cá, para o Brasil, quer dizer, seja por acaso, seja já pensando, isso não importa, o que importa é que os portugueses também, estando aqui, a partir de 1530, começaram a explorar o Brasil, o pau-brasil, o açúcar, né, a tentativa de encontrar ouro, isso só veio acontecer anos depois, não é? Então, quer dizer, isso tudo faz parte desse momento, o início da mercantilização, o que já tinha acontecido na Itália, por isso as cidades italianas enriqueceram, né? As pessoas, os banqueiros, os maiores banqueiros da Europa moravam na Itália. Outra coisa que acontece, se você estudou o trovadorismo e o humanismo, percebeu que havia uma proximidade entre o português e o galego, o espanhol. Então, era a língua galego-portuguesa. Só que com o classicismo há uma cisão, há uma separação. E a língua portuguesa, então, se separa definitivamente do galego e torna-se a língua oficial de Portugal. E é interessante que aí é que começa a história da língua portuguesa. Em síntese, olha aí, ó, o Sá de Miranda fez os poetas de Portugal aderirem a esse novo estilo. Falou assim, pessoal, vamos escrever de maneira diferente, pô. Né? A gente só fica escrevendo igual, 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 vamos mudar um pouquinho. Mais ou menos isso ele falou. Né? Ao incorporarem, então, os terceiros do Dante Alighieri, veja, o Dante Alighieri é um poeta lá do século 13 e 14, ó, 1265 a 1321, para você perceber, né, que na literatura já havia ali um movimento renascentista, não era o Renascimento ainda, mas já havia, com o livro dele, o famoso livro dele, né, a Divina Comédia. Os sonetos de Petrarca, Francesco Petrarca, também século XIV. Quer dizer, o Petrarca, há dúvida se ele que criou o soneto ou se ele apenas foi o grande difusor dos sonetos, aquele que difundiu o soneto. O soneto é uma composição poética hoje, né, tida como clássica, sempre escrito do mesmo modo, o soneto. São 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. A gente já vai ver um exemplo daqui a pouquinho. Por outro lado, manteve-se a tradição de poemas ainda ligados ao mundo medieval. Olha que interessante. Então, era o estilo novo, ao mesmo tempo que o estilo antigo, o estilo velho, ou a chamada medida velha. Ao mundo medieval, a poesia palaciana, como o uso de redondilhas menor e maior, o soneto é escrito com verso de 10 sílabas, tá? E a redondilha com 5 ou 7 sílabas. Não quer dizer que não haja na poesia palaciana versos de 10 sílabas. Existe, mas não era a prática comum. Tá? A prática comum se torna a partir do classicismo. Ou os temas do amor infeliz e da mulher inacessível. Isso permanece, isso continua. Vamos ver então 2 exemplos. Um no doce estilo novo, outro exatamente na medida velha. Então aqui eu trouxe, olha, um poema do Diogo Bernardes, e aqui é um soneto. Veja que há
duas estrofes, daqui a pouco a gente vai ver as outras duas estrofes. Um soneto sempre é escrito assim, mas veja, vou ler devagar para que você possa entender. Nesses formosos olhos, quer dizer, olhos bonitos, que tão caro me fazem custar sempre a vista deles, quando cruel senhora, olha o tema da mulher inacessível, quando cruel senhora verei neles algum sinal de amor, escuro ou claro. Quer dizer, quando que eu vou ver nos seus olhos, mulher, um amor que você teria por mim? Você tem amor por mim? Tem ou não tem? Acho que não, né? Não veem eles nos meus um vivo faro de fogo que no peito entra por eles? Você não vê como eu estou apaixonado por você? Meus olhos queimam por você, senhora, e você não me dá bola. É o que ele está falando. Do mesmo modo, não veem sair aqueles suspiros tristes, provas de amor raro. Veja como eu sou apaixonado por você, senhora. Eu tenho um verdadeiro amor por você, mas você não olha para mim. Aqui nós temos os dois tercetos. Olha aí, terceto, ó, estrofes de 3 versos. Se só num volver d'olhos tenho a vida, que vos custa, senhora, socorrer-me, convolver a mim para que viva? Ele está falando, olha, mulher, pelo menos olha para mim. Se você olhar para mim, se eu sentir que o seu olhar é verdadeiro, eu já vou ficar feliz, eu vou me sentir vivo, não é? E se vos custa menos ver perder-me, logo do triste peito se despida a vital aura leve e fugitiva. Agora, se você não puder fazer isso por mim, eu vou morrer por você, mulher, né? Então, veja, é o tema da mulher inacessível, né? Do amor infeliz, né? Um poema do Diogo Bernardes. Vamos ver agora um poema do Luís de Camões. Numa próxima videoaula, a gente vai tratar mais sobre o Luís de Camões, que é o poeta mais importante do classicismo em Portugal, tá? Mas hoje, né, nessa videoaula, vamos apenas ler esse poema do Luís de Camões, que é escrito na medida velha. Então, aqui ele escreveu um vilancete. Nós temos aqui, ó, um mote, né? O mote, o que que é o mote? É exatamente o tema do poema. E aqui o, né, desenvolvimento, as voltas, se fala mote e voltas, tá? Ó, descalça vai para a fonte, Lianor pela verdura, vai fermosa e não segura. Esse é o tema. Ele está falando dessa Lianor, dessa moça que é muito bonita, ela está indo para o mato, né? Vai buscar água lá na fonte, ó, vai para a fonte, mas ela vai bonita, mas ela não está tão segura, né? Vai que alguém aparece, não é isso? Ó, leva na cabeça o pote, o cesto das mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainha de chamelote. Então ele está descrevendo a roupa dela. Traz a vasquinha decote, mais branca que a neve pura, vai fermosa e não segura. Então ela está com uma roupa, não vou dizer sensual, mas ela está com uma roupa assim, o que deixa à mostra parte do seu corpo, o ombro, os braços. Então, isso pode chamar a atenção de alguém que a vê, né? Então, ela vai formosa, ela está muito bonita, mas ela não está segura. Descobre a touca a garganta, cabelos de ouro entrançado, fita de cor de encarnado. Então, o cabelo loiro, que está com uma fita vermelha, a cor de encarnado, cor de carne, né? Vermelho. Tão linda que o mundo espanta, chove nela graça tanta que da graça a formosura vai fermosa e não segura. Quer dizer, é como se toda a graça, toda a beleza, toda a magia estivesse nela, porém ela não vai segura. Bom, não aconteceu nada com ela, pelo menos aí no poema, não é? Mas o poeta chama atenção para isso. Ela vai formosa, vai bonita, mas não está segura. E por que que é medida velha? Porque aqui nós temos versos de 7 sílabas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que a gente para no pó, que é a sílaba tônica da última palavra, igual prata, né? Pra, a gente para no pra. Seguro, a gente para no gu, e assim por diante. Tá bem? Então é isso, é apenas uma introdução ao classicismo para você poder entender que é uma mudança significativa para Portugal, para a cultura portuguesa, para a língua portuguesa também. E ali, nesse momento, né, se fundamentam se fundamenta a base da poesia portuguesa clássica, que vai influenciar outros períodos também. Tá legal? É isso. Grande abraço. Até a próxima aula.